Sejam muito bem-vindos à previsão do mês de maio, que é uma previsão muito forte, especial, com a presença de 2 eclipses, os primeiros do ano de 2023, e que influenciam a nossa vida não só este mês, mas reverbera por um ano. Nós vamos explicar nesse vídeo tudo a respeito desses eclipses e deste momento. Eu sou Cris Devacante, astróloga há mais de 20 anos, aqui do canal Astrologia Guia. Se você não conhece, se inscreve e ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Todo domingo tem previsão semanal e toda vez que tem um momento importante nos céus, tem vídeo explicando para a gente entender o que está acontecendo nas nossas vidas. O mês de maio, ele é muito poderoso porque além dos eclipses, nós temos a segunda alunação no signo de Áries. Então, recapitulando, no dia 20 de março, a gente começou o ano novo astrológico, porque foi quando o ciclo do Sol se iniciou, quando entrou no signo de Áries. No dia 21 de março, nós tivemos o primeiro ciclo da Lua dentro desse grande ciclo do Sol, que é quando ela entrou no primeiro grau de Áries, tendo alunação em Áries. Agora, no dia 20 de abril, nós teremos a segunda alunação em Áries. Quando a gente tem duas lunações seguidas do mesmo signo, é que uma está concluindo processos da primeira. Então, tudo que nós estamos iniciando a partir de março, agora a gente ainda segue nesse andamento desses processos na nossa vida. Esses eclipses, eles vão mudar de eixo de energia também agora. Desde o ano retrasado, nós temos aí eclipses no eixo Touro-Escorpião, que é o que vinha acontecendo, fazendo a gente mexer sobre as transformações das nossas posses, dos nossos karmas, da nossa superação. Esse processo ainda continua esse ano, mas no finalzinho dele. Só que essa energia começa a se mesclar com outra que começa a entrar agora, que é o eixo de Áries e Libra, que vai até 2025. E essa energia, ela começa a trazer coisas a respeito da nossa vontade, do nosso caminho, das nossas atitudes perante a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas iniciativas, mas também sobre os nossos relacionamentos, o que a gente faz pelos outros, como a gente age pelas pessoas. Então isso começa a se mesclar entre a nossa força de superação e todas as coisas que nós precisamos fazer. O eclipse do dia 20, ele acontece na lua nova, então é um eclipse solar a 1h13 da madrugada. Ele tem o papel de abrir a nossa consciência a respeito de quem nós somos. E no dia 5 de maio, nós temos o eclipse lunar na lua cheia, que mostra os nossos sentimentos. Ele traz à tona coisas que estavam escondidas e que a gente precisa lidar e enxergar. Na verdade, esses 2 eclipses é como se a espiritualidade se aproximasse muito de nós, deixasse um véu assim muito tênue, muito próximo. É como se a vida, se o próprio Criador descarregasse sobre nós uma energia muito forte. E nesse tempo dos eclipses é um ponto importante na vida de todos nós, porque é quando a gente tem uma lição de vida, uma lição que vai ser para um ano, para o nosso próximo aprendizado, para o nosso momento de trajetória, de história, de lição, né? Então a gente vai passar pelo que a gente precisa, o que cada um precisa agora para crescer, para seguir em frente, para vivenciar. Então acontecem coisas importantes na vida de todo mundo, de algum jeito, pelo cenário que está acontecendo na sua vida pessoal, por coisas que às vezes você não espera ou não se dá conta. Para cada um é um processo, mas seja lá o que acontece, é essa lição da vida que a gente está recebendo. Então esse eclipse ele aproxima a gente do nosso ponto do destino, porque ele se caracteriza quando tem a presença dos nodos lunares junto, em conjunção com Sol e com Lua, que são pontos kármicos. Então é quando a mão do destino se aproxima da gente
para ter algo que a gente precisa passar, e é para o nosso aprendizado, é para o nosso crescimento. Por isso que isso reverbera na nossa vida, de 6 meses a 1 ano, tanto antes quanto depois, porque é uma lição que nós estamos atravessando e vamos continuar vivendo. Então não é algo momentâneo, mas é um tempo que quanto mais se aproxima dessas datas, mais forte fica esse impacto do que pode acontecer nas nossas trajetórias. E por isso esse mês é tão especial e tão forte. Bom, e agora a gente vai ler o mapa da Lua Nova, que acontece esse eclipse, para entender, né, o que é o tom dessa energia, aonde que isso vai pegar, tá? Eu vou fazer a explicação astrológica desse momento. Depois, quando chegar a Lua cheia, vai ter um vídeo à parte explicando o momento da Lua cheia. E para cada signo tem vídeos específicos separados, tá? É só procurar o seu signo. Para quem tem Sol, você olha a sua Lua e olha seu ascendente. São 3 vídeos já para você se situar. Que aí vai mostrar mais ou menos em quais cenários da sua vida isso pode acontecer. A explicação agora é geral, é para todos nós. E aí é ajustado, né, em qual parte da vida isso pode ser desencadeado através de cada signo, complementado com a leitura do tarô, tá bom? Então vamos lá. A lunação, agora, segunda de Áries, ela acontece a 29 graus e 50 minutos, então é no último grau, um pouco antes de entrar em Touro. Então você, se conhece seu mapa, olha lá onde você, né, tem esse ponto, né, o finalzinho de Áries, que é ali que vai pegar, é naquele cenário. Nós temos a conjunção do Sol e da Lua, que estão formando a conjunção e por isso caracteriza a Lua Nova, com o nó do norte, que está em Touro, que é o ponto kármico, trazendo as coisas que nós precisamos construir na nossa vida, e junto com Júpiter, que é a grande força que a gente está buscando, fazendo a gente ter uma força de vontade, de crescimento, de desenvolvimento, é tudo que está empurrando a gente para a nossa trajetória, para o próprio caminho. Então, são as coisas que nós estamos sentindo vontade, que nós estamos buscando já há algum tempo. Então, ativa tudo isso que a gente quer, tudo isso que a gente está focando, que a gente está buscando, porque são coisas que a gente precisa tornar reais na nossa vida, precisa materializar na nossa história, que isso saia da nossa cabeça, da nossa ideia e que realmente comece a viver como algo que faz parte da nossa realidade. E isso depende, né, das nossas ações. Nós somos os personagens principais que desencadeiam tudo isso. Bom, o Marte, que é o regente desse Áries, ele está na energia de Câncer, trabalhando uma casa de criatividade. Então, o eclipse ele está acontecendo na casa 3, que é uma casa da mente, dos pensamentos. Tudo isso está sendo desencadeado primeiro na nossa cabeça, em tudo que a gente pensa, em tudo que a gente enxerga. Mas o que guia? Guia o que a gente precisa da vida. Cria com a nossa própria essência, com a nossa natureza, de uma forma espontânea, tudo que a gente precisa manifestar. Então é um período muito fértil, que a gente pode criar luz, que a gente pode criar projetos, que a gente pode criar filhos, que a gente precisa criar o que a gente está sentindo por dentro, que é o sentimento que está apontando, é a intuição que está apontando, tudo que a gente tem lá dentro, aquela vontade que está empurrando a gente para se manifestar. Só que essas questões, por Marte estar na energia de Câncer, elas têm a ver com o cenário do passado e da nossa origem, com o âmbito familiar e as coisas que acontecem dentro da nossa casa. Então, esse momento de renovação dos eclipses está adequando os nossos lares, está readequando as coisas que acontecem dentro da nossa casa, a nossa família. Então, tem muitas famílias mudando de cenário. É gente que casa, é gente que separa, tudo bem, isso acontece o tempo todo. Mas são os pontos que o eclipse traz situações de quem vai embora, de quem entra, de quem fica, de como se reorganiza,
de quem muda, de quem reforma. O cenário está acontecendo dentro do lar, a casa que você está buscando, o lar que você está construindo, é o que você está manifestando como a sua casa. A nossa primeira casa é o corpo, mas a nossa segunda casa é a que a gente mora. E é esse ponto que a gente está sentindo, né, a vontade do que a gente quer criar como a nossa realidade. É a nossa segunda casa depois do corpo, tá? Nesse espaço está trazendo uma relação de mudanças, porque o ascendente ele está na energia de aquário. O ascendente é a forma como a gente vê o mundo e como a gente se posiciona. E nesse momento é com mudança, é com renovação, é com libertação. Então nós abrimos para o novo, para o desconhecido. E o regente desse signo em aquário, que é o Urano, está junto com Mercúrio, justamente na casa da raiz, da base, da casa, da família, que traz essa ruptura com o passado, que traz essa ruptura com a origem, na criação de uma nova visão do que é o nosso porto seguro. Então é como se a gente tivesse que se soltar e não estar preso a essa constituição que até hoje a gente entende como família, entende como lar, para reestruturar isso, para plantar, construir, a partir do que a gente sente, a partir das ideias que vêm vindo na nossa cabeça de uma nova forma. Para isso, a gente enfrenta algumas transformações, porque essa conjunção da Lua e do Sol está fazendo uma quadratura com o Plutão, que está ali no comecinho de Aquário, mas na casa do inconsciente. Então a gente enfrenta medo, a gente enfrenta transformações, às vezes a gente se dá conta de alguns monstros internos, que é a nossa própria autossabotagem, aonde que a gente se segura, aonde a gente precisa se vencer, aonde a gente precisa deixar uma parte de nós, do nosso inconsciente, do nosso sentimento morrer, para a gente poder se fortalecer e realmente se superar e dar o próximo passo que a gente precisa nessa nova reestruturação do nosso lar, da nossa casa, da nossa família, de tudo que a gente está sentindo, que o coração está pedindo. A gente tem também aqui o Saturno em Peixes, né, que é outro grande responsável pela realização dos nossos sonhos. Então, é a cobrança que nós sentimos de que as coisas saiam da nossa imaginação e que sejam materializadas. Isso está na casa da personalidade, ou seja, esse papel depende de nós, unicamente, da nossa manifestação de materializar as nossas, os nossos sonhos, a nossa imaginação. E de que forma, né, a gente lida com isso? Ela faz uma oposição para a lua negra que está em Virgem na casa de relacionamento. Até que ponto os nossos sonhos às vezes viram preocupação ou pesadelo quando encontra a dificuldade da relação com o outro, quando encontra a necessidade de se juntar com o outro para ter apoio, ajuda mútua, mas tem a dificuldade que ao mesmo tempo que quer, tem uma necessidade às vezes de ser autossuficiente, porque nós estamos vivendo cada um seu próprio caminho, a sua própria trajetória, sua própria história. Nós não estamos vivendo a história do outro, né? Nós passamos o ano passado inteiro se desvencilhando desses processos, e isso fazia parte da nossa superação de vida, se desvencilhar do que não são histórias que nós carregamos, que não são nossas. Isso não quer dizer que é um momento egoísta, apesar de que, né, há em diversos níveis de entendimento e de evolução, cada um age de um jeito, mas da gente entender que é o caminho que nós temos que traçar, que nós temos que viver para o nosso aprendizado. E isso não quer dizer passar por cima da história das outras pessoas, mas aprender a se relacionar mesmo com essas diferenças, né? Que cada um tem a sua trajetória, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu sonho, cada um tem a sua imaginação. Mas como que a gente consegue equilibrar esses pontos para aprender a se ajudar? E a saída é justamente, né, desse impasse, essa vontade que a gente sente
de criar vida nova. No meio do céu, que é a nossa vida pública, é a gente no mundo, está em Escorpião, no processo de transformação. Então, quem nós somos fora de casa, o que a gente se mostra, o que a gente se apresenta, como a gente se expõe, é isso que está morrendo junto com um processo que está acontecendo internamente. Quem você mostra, quem você sustenta, está mudando. Então, pode ser que a gente tenha transformações do que a gente assume, da nossa influência, da forma da gente se mostrar, da forma da gente se colocar, da vida profissional, de como a gente vive no mundo lá fora. Esse papel está em transformação, porque ele é consequência de tudo que está acontecendo dentro. E dentro, primeiro, é o território familiar. É ali que está sendo reestruturado as coisas. A consequência é onde a lua cheia vai pegar, inclusive, que é o eclipse do dia 5 a 14 graus do signo de Escorpião, que pega bem nesse ponto. A transformação tem a ver com o impacto que nós precisamos nos desapegar da nossa imagem externa para conseguir soltar de algumas amarras, alguns empecilhos ou alguns pontos para a gente se refazer por dentro. Então, tudo isso é o que está acontecendo nesse momento para todos nós. É a vida trazendo o presente de nos ensinar, cada um o que a gente precisa. Então, os eclipses, eles trazem essa proximidade do nosso aprendizado, que vai reverberar na nossa vida por mais de um ano. Bom, se você gostou, se inscreve aí e acompanha que sempre tem aí explicações para a gente entender o que a gente está passando. E olha lá no seu signo para você perceber e ajustar tudo isso em quais cenários que está pegando para você, tá bom?